A convenção do Missão, para explicar até para dar o contexto, estava prevista para amanhã, dia 1º, mas logo no dia 20 o senhor foi feita a parte burocrática, digamos assim, que o partido deve fazer para oficializá-lo como candidato e amanhã vai ser o lançamento da sua campanha. O que esperar para este evento de lançamento? E uma das alegações que o senhor colocou era a questão de poder ter acesso à segurança da Polícia Federal, como todos os candidatos têm, por receber ameaças. Essa questão foi resolvida no seguinte ponto: as ameaças diminuíram ou o senhor continua recebendo ameaças e que tipo de ameaças? Nós recebemos ameaças, especialmente nos estados tomados pelo Comando Vermelho. E, em geral, citando nomes aqui, vem dessa facção. Ainda não recebi uma ameaça específica do PCC, mas o Comando Vermelho é bem recorrente. Na Bahia tem o BDM, um nome bem meio vulgar, Bonde dos Malucos, né, no singular. E recebi ameaças deles também, mas o mais recorrente é o Comando Vermelho. Eles são bem abertos para falar das ameaças, não é que eu precisei de um grande processo de investigação. Passou a ser necessário eu contar com o apoio da Polícia Federal. Eu conseguia, com o orçamento que a gente tinha, ter uma segurança privada, mas era mais modesta. A Polícia Federal faz um trabalho mais complexo, inclusive checagem em ambientes virtuais, então precisava mesmo. O que o senhor vai apresentar para os seus apoiadores neste evento de amanhã, neste lançamento de amanhã? Qual que vai ser o mote aí dessa ocasião? Olha, a principal coisa que interessa ao eleitor que eu vou apresentar, além de um belíssimo discurso, modéstia à parte, eu não sou um orador ruim, será, acima de tudo, meta. Muitos políticos apresentam propostas, outros apresentam ideias, eu vou apresentar meta. Eu tenho um projeto que vai mudar a administração pública no Brasil, que vai impor metas tanto para prefeitos quanto para governadores, e eu acho natural que o presidente da República também tenha as próprias metas. E amanhã vai ser a apresentação dessas metas, além do discurso. O que eu vou entregar no final desses 4 anos de mandato? Quais são as áreas que serão prioritárias? O que nós colocaremos de meta que nós precisaremos obedecer até o fim da nossa gestão no comando do Brasil? O senhor sempre costuma exaltar Nayib Bukele, que é o presidente que tem uma política muito dura com a questão da segurança pública, mas, por outro lado, acabou com a questão do limite para eleições presidenciais. Estabeleceu eleições presidenciais ilimitadas. Também é um exemplo para você essa decisão do Nayib Bukele, ou nesse aspecto você acha que ele não é uma referência a ser seguida? Nesse aspecto ele não é uma referência a ser seguida. Eu elogio a capacidade que ele teve de reverter um processo de transformação do país dele em um narco-estado. O Salvador não é que era um narco-estado e ele teve competência em destruir o crime organizado nisso. Ele aplicou um conjunto de ideias, um conjunto de premissas no combate ao crime que outras nações aplicaram em outras áreas. Por exemplo, a lei antimáfia da Itália é similar nisso, na implementação daquilo que eu chamo de direito penal do inimigo. Mas se ele se empolgar com a popularidade dele e achar que ele vai ter mandatos infinitos, eu acho que ele vai cruzar uma linha que eu jamais cruzaria. Espero verdadeiramente que ele resista. Se não resistir, não será exemplo. O que na sua avaliação, é mais nocivo para o Brasil? Lula presidente ou Flávio presidente? Essa é uma pergunta boa, porque a resposta que eu posso dar é: o que é pior? É ser atropelado por um caminhão Scania ou ser surrado pelo Mike Tyson até a morte? Em ambos os casos você vai morrer. Então você pode preferir apanhar do Mike Tyson, outros ser atropelado por um caminhão, e cada um faça a sua escolha. O que eu quero apresentar, e acho que isso tem um pouco a ver com o crescimento nosso nas pesquisas, é a ideia de: e se nós não precisarmos pensar nessas duas categorias? E se a gente puder construir um Brasil diferente com propostas diferentes? Eu vejo muitos erros naquilo que a gente chamava de terceira via agora para essas eleições, porque no fundo eles só eram terceira via no ato de criticar o Lula, mas eles aceitavam a liderança dos Bolsonaro. Eu jamais aceitaria na minha vida a liderança de um homem menos inteligente do que eu, menos capaz do que eu. E eu acho curioso, até desculpa colocar isso, que agora o Flávio Bolsonaro está falando que não vai nos debates, e a gente sabe que é por minha causa. Já houve uma tentativa dele de barrar a minha ida num debate, isso saiu até num veículo de imprensa, saiu no Metrópolis. E ao mesmo tempo que ele faz isso, ele bota a turma dele para dizer que o Renan não tem um diploma, porque eu larguei a faculdade de Direito da USP. Tudo bem, então eu já deixo aqui abertamente um desafio para o Flávio Bolsonaro para debater comigo. Por favor, Flávio Bolsonaro, venha debater. Se você diz que eu sou um incapaz, que eu sou um analfabeto, venha debater. Eu já fiz até uma proposta bem clara. Flávio Bolsonaro, eu prometo que não vou falar dos seus escândalos no debate, se ele topar, eu e ele. Não falei dos escândalos e darei o dobro de tempo para ele para apresentar as propostas. Porque já que ele não apresenta proposta nenhuma, mudou o dobro do tempo, eu com metade do tempo tenho o suficiente. Vamos ver se ele topa. E nós precisamos fazer isso, porque senão o nosso campo político, ou antipetismo, vai ficar eternamente refém disso que a gente chama de bolsonarismo, que é uma coisa muito ruim, está sempre envolvido em escândalo, está sempre que ter dado desculpa porque participou do escândalo A, porque se encontrou com o bandido B. Eu não posso aceitar isso.
que marca a diferença de Renan Santos em relação ao que foi, por exemplo, o governo Jair Bolsonaro, que contou no início com o apoio do MBL, do qual você é um dos fundadores? A gente apoiou o Bolsonaro em 18 no segundo turno contra o Haddad. Mas tão logo começou a aparecer os escândalos do Flávio, no final do ano de 2018, quando apareceu a Furna da Onça, a operação que pegava a rachadinha, fomos críticos e fomos cancelados, perdendo seguidores. Eu acho que o que falta para todo mundo é convicção. Convicção, de verdade. Olha, o bolsonarismo não serve como liderança. O Bolsonaro virou presidente da República, ele não sabia o que fazer. O Bolsonaro foi contra, em grande medida, a própria reforma da Previdência, no começo do mandato dele. Pedia para os deputados fazerem exceções para militares, etc. Então ele não tinha convicção nas próprias reformas que ele entrava. Isso é assustador. Eu acho que para todo mundo falta falar a verdade do que precisa ser feito para o Brasil, mesmo que isso lhe custe votos. Eu estou falando para todo mundo a minha agenda fiscal, que vai recuperar a economia brasileira, mas ela é impopular. Só que eu estou avisando, eu faço até olhando para a câmera, vai ser difícil, vai ser muito duro o que precisa ser feito para recuperar a economia brasileira, mas se nós não fizermos isso, vai ficar quebrado. E aí eu vejo os demais candidatos evitando falar sobre esse assunto. E isso é uma postura diferente do bolsonarismo. O Flávio veio a público falar que não vai fazer desvinculação de determinados gastos, como saúde e educação, não vai fazer a desindexação de gastos de aposentadoria e BPC, não vai fazer uma nova reforma da Previdência. Veja, o Flávio está mentindo, só avisando para a câmera, é mentira. É mentira. É como eu avisar para um fumante, pode continuar fumando que você não está com câncer de pulmão. E o paciente já está num estágio quase terminal. Esse é o estado da economia brasileira. Então eu estou avisando para o eleitor, se eu ganhar, vou fazer uma série de reformas que talvez vocês fiquem bravos comigo no começo, mas vão aplaudir no final. O que eu não aceito é essa mentirada. E o medo de perder voto. Vamos correr o risco de perder voto, mas vamos falar a verdade. Eu fiz isso sobre o bolsonarismo no campo da direita, me custou muito no começo, mas hoje eu estou numa posição melhor do que a deles. Pedro? Candidato, no se debate de segurança pública aqui no Brasil, recentemente teve essa PEC apresentada pelo presidente Lula, pelo governo federal, que esbarrou na resistência dos estados que não aceitam essa centralidade do governo federal no debate sobre segurança pública, nas resoluções, enfim. Mas a sua proposta, bastante ousada para a segurança pública, acho que prevê essa centralidade do governo federal. Então, duas perguntas em uma. Apoia essa PEC, acha essa PEC importante de ser aprovada, a PEC da segurança pública, e como é que seria tratado disso nos estados? Que é provável que os estados resistam a qualquer proposta que tire autonomia, qualquer autonomia deles nesse tema da segurança pública. Eu proponho a centralidade na excepcionalidade. No sentido de que o combate àquilo que é excepcional, como a ocupação territorial, o governo federal precisará atuar. Para quem está assistindo entender. Quando eu falo, por exemplo, do PCC, eu estou falando da maior parte do faturamento deles saindo pelo Porto Santos, que é a exportação de droga. A droga vem lá do Mato Grosso do Sul, em grande parte, passa pela Rota Caipira, ou seja, ela vem da fronteira, passa pela Rota Caipira, ela é embalada ou preparada ali na Baixada Santista e embarcada em navios que vão para a Europa. Essa operação vai demandar eu atuar no Mato Grosso do Sul, São Paulo, no Porto, na Baixada, com polícia federal, com polícias estaduais, com o Ministério Público atuando. Vai precisar do governo federal fazer uma articulação. Isso é necessário. Então, na excepcionalidade, que é a destruição desse crime organizado que ocupa território e que fatura bilhões, precisaremos de uma centralidade. Agora, no combate diário ao crime, é interessante você respeitar o espaço institucional dos estados. Então, no que é excepcional, haverá a União atuando, e naquilo que é natural, é corriqueiro do dia a dia, vamos dar espaço para os estados. Você apoia a PEC? Nesse elemento que congrega, vamos dizer, o combate ao crime organizado e também o combate ao crime comum o tempo todo nas mãos do governo federal, não. Eu sou a favor dos estados manterem boa parte da sua autonomia como existe hoje. Tá? E eu acho que haverá um momento, que não é agora, em que nós vamos poder discutir legislações penais específicas para os estados. Se o senhor for eleito presidente da República, o senhor já sabe quem vai ser o seu ministro da Fazenda? E queria aproveitar e emendar que o senhor falou da questão das metas, né? Do governo apresentar metas, ter metas. E aí eu queria 2 pedidos. Que o senhor antecipasse em primeira mão aqui uma das metas. E 2, se não atingir a meta, o que acontece? Se eu não atingir a meta, eu pretendo ser julgado pelos meus pares do meu partido político como alguém que falhou. Nós vamos fazer uma correção de rota e se considerarem que eu não sou um líder bom o suficiente por não ter batido as metas, eu não concorro mais a presidente da República. Eu acho que é essa vergonha na cara que a gente tem que ter. Essa é a primeira coisa. Eu antecipar todas as minhas metas, eu vou fazer um furo jornalístico sobre o meu próprio grupo político, sobre o meu próprio evento de amanhã. Mas como você me fez a pergunta, eu não gosto de fugir de pergunta, uma das metas que nós temos que ter no final do meu mandato é os homicídios caírem para menos de 10 mil por ano até o final do meu mandato. Hoje eles estão para cima de 30 mil. E 10 mil é uma meta até confortável, a gente tem que buscar menos de 5 mil.
Esse é o objetivo nosso. Mas buscar menos de 10 mil vai ser um número assim, que o Brasil não atinge há décadas. E eu acho que seria uma grande vitória, uma vitória objetiva a se encaixar. Mas tem mais. Tem pelo menos outras 7 para a gente trazer amanhã. E o ministro da Fazenda? Perdão, Então, é isso do ministro da Fazenda. Eu não estou desesperado atrás do ministro da Fazenda. Nós temos tendo excelentes conversas com economistas e com figuras que estão vindo para compor nosso time. Amanhã já teremos algumas novidades nesse sentido. Mas, diferente de outros candidatos, eu não vou me ancorar na ideia de um posto Ipiranga. Eu não gosto desse termo. Eu sei defender as ideias nossas plenamente. Nosso time econômico sabe, nós temos, antes de ter o tal do posto Ipiranga ou o ministro, nós temos um livro de propostas que já foi protocolado, que já teve conversas com alguns dos melhores institutos nessa área no Brasil. Por exemplo, o CDPP, eu conversei com o CDPP, trouxemos políticas públicas que o próprio CDPP traz no livro deles. Então, não vejo problema em, nesse instante, eu negociar e preparar a montagem do time, do que ficar desesperado atrás de uma pessoa que fale, esse cara sabe tudo dessa área. Eu não acho que precisa. Eu posso falar em termos principiológicos, em termos de proposta, sobre aquilo que a gente acredita. Área social. Qual área que o senhor escolheria como prioritária? Saúde, educação, a assistência social aos mais miseráveis? É uma grande pergunta, porque todas estão muito mal, né? Então, eu falo, educação a gente está passando por um drama terrível em termos de alfabetização no Brasil. Saúde, o problema do acesso é gigantesco. Mas tem uma área, e acho que essa seria a resposta mais inteligente a te dar, que não soa como político social, mas que é a habitação. E por que habitação? Porque, em geral, conjuntos urbanos, aquilo que a gente chama de favela, elas congregam de maneira transversal todos os grandes problemas no Brasil. Então, você tem mais gravidez na adolescência na favela, você tem menos saneamento básico e mais doenças parasitárias na favela, você tem mais tuberculose na favela, você tem mais presença do crime organizado, você tem mais violência contra a mulher na favela. Então, você combater urbanisticamente um arranjo que não funciona, oferecer não apenas a ideia de propriedade privada para aquela pessoa, o título de propriedade, mas refazer aquele espaço urbano como um bairro, trazer os empregos para lá para que a pessoa não precise se deslocar tanto, é a política social com maior impacto sobre todas as outras áreas sociais. Porque as aglomerações urbanas, como a gente conhece como a favela, elas acabam se tornando um vetor de problemas. Por quê? Porque o Estado não está presente. Muita gente fala, o Renan defende Estado mínimo. Não é, ali eu estou defendendo muito Estado. Porque o Estado está completamente ausente e a vida das pessoas é muito ruim. Então, a maior política social que nós temos é desfavelizar o Brasil. Tira o crime dessas regiões e leva o Estado e torna aquelas pessoas, que as pessoas que estão vivendo na favela, elas não são cidadãos de verdade. Elas, no fundo, elas têm apenas os deveres da cidadania, não tem nenhum direito. O Estado não garante nenhum direito, elas a começar pelo direito à propriedade da sua própria casa ou à liberdade de vir. Nós vamos transformá-los em cidadãos também por conferir a elas direitos. No caso da sua vitória, vai ser possível governar sem o Centrão? Bolsonaro prometeu isso em 2018, se aliou ao Centrão. A gente sabe que isso parece uma utopia, já que eles conseguem sempre formar as maiores bancadas do Congresso Nacional. Se eu vencer a eleição, a missão será um dos maiores partidos. Não digo maior e nem que eu vou conseguir governar só com o meu partido, infelizmente, porque em regimes presidencialistas, em geral, você não tem essa confusão partidária que a gente tem no Brasil. Dito isso, também para falar para ele, para não mentir, mantendo a mesma lógica, vou precisar montar um governo de composição. Já estou avisando para o eleitor ali, não vai dar. Quem falar, não, eu vou fazer um governo sem contar com nenhum partido, vai mentir. O Bolsonaro tinha falado que ia fazer isso em 2018, não deu 2 meses, já estava compondo com o Centrão. E por quê? Porque o modelo democrático brasileiro, ele é muito falho em muitos termos. E o principal há uma captura do eleitorado, hoje via emenda, via compra de voto, utilizando as prefeituras e esse orçamento secreto gigantesco que faz com que as pessoas votem em políticos genéricos que oferecem serviços e favores para as pessoas. A isso nós damos o nome de Centrão. E esse é um problema gravíssimo. E nós vamos precisar governar, infelizmente, dentro de um regime desse. Como eu vou ser também bem claro, qual vai ser o meu regime de discussão junto com o Centrão? Todas as reformas que aumentem o espaço fiscal, ou seja, reformas que diminuam as despesas, eu vou aumentar proporcionalmente o espaço para emendas. E eu vou disciplinar o uso da emenda. Portanto, será do interesse do dito Centrão aumentar as reformas minhas que diminuam a despesa, porque isso vai aumentar a capacidade deles de investir. O que eu vou fazer, que é diferente do que acontece hoje, é disciplinar o uso das emendas. Graças a Deus, e veja, até de quem você não espera pode vir algo bom, o ministro Flávio Dino está fazendo um trabalho muito bom em fiscalizar as emendas. E eu serei muito aberto em dizer, este trabalho é um trabalho republicano e com base no trabalho que o ministro Flávio Dino está fazendo, a gente vai poder disciplinar o funcionamento das emendas, porque se hoje você abrir o que está acontecendo, vai todo mundo de todos esses partidos preso. Então, já que nós precisamos contar com o Congresso e já que há essa confusão envolvendo emendas, vamos criar um regime disciplinado que permita, novamente, que eu gere governabilidade, entenda quais são os tipos que o Centrão hoje só quer emenda,
Em bom português, eles não estão nem ligando mais porque é discutido no Congresso, mas vamos transformar a emenda em algo bom. Hoje ela é algo ruim, vamos transformar algo positivo para o Brasil. O senhor falou que está confiante que o Missão vai crescer. Qual a expectativa, a meta do Missão para o Congresso Nacional o ano que vem? Eu adoraria fazer 513 deputados, mas eu não vou conseguir. Eu não consigo dizer, eu juro para você, porque, em geral, o Partido do Centrão, como eles têm na unha, eles conseguem calcular quantos votos eles vão ter por candidato, eu não sou dessa natureza, nosso partido não é, nossos candidatos não são, então eles vão depender muito do meu desempenho, da relação que tem entre a marca do partido e o nosso trabalho como candidato a presidente, então eu não sei estimar. Hoje com o que as pesquisas mostram, a gente passaria com tranquilidade da cláusula de barreira. Agora, eu quero ganhar a eleição. Eu quero fazer, pelo menos no primeiro turno, 30% para enfrentar o Lula no segundo turno. E ao fazer 30%, eu vou fazer uma bancada de pelo menos uns 50 deputados federais. Então, é para isso que eu estou trabalhando. Com um número desses, vocês verão muitas pessoas de preto, amarelo e branco lá no Congresso. Gostou do vídeo? Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Nos vemos no próximo vídeo.